carrega sua cruz, sobre seus ombros o peso do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face as marcas do sofrer. Escravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos para que eu veja sua luz, me guia no caminho onde encontro sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Olá, Beto, tudo bem? Boa noite, Caleb, tudo bom? Boa noite aos que estão em casa também, né? Aparecemos aqui mais uma vez, 10 minutinhos mais cedo, para conversar com vocês, iniciarmos o nosso pré-culto, né? Lembrando, o que a gente faz nesse nosso pré-culto, Caleb? Conta aí pro pessoal que está de casa, talvez seja a primeira vez que você esteja assistindo. Talvez esteja chegando hoje.
O pré-culto a gente vai fazer o seguinte, a gente quer conversar com você, a gente quer escutar você, a gente quer passar algumas informações aqui da igreja, algumas informações do que está acontecendo no nosso dia a dia, né, Beth? E também fazer com que a gente se aproxime mais. E lembrando, eu já vou começar aqui falando de uma coisa que é muito importante. Você recebeu a notificação do seu telefone, Caleb? Sim, como é que eu recebo? Como é que a pessoa recebe a notificação do culto antes da hora? Tem algumas pessoas que ainda não entendem, é só ativar o sininho, Beta. Tem um sininho abaixo desse vídeo, ativa o sininho, compartilha e curte. Mas não esqueça de ativar esse sininho, que é esse sininho que vai indicar, me dizer, olha, o culto está começando, se ajeita no sofá aí, chama o filho, a filha, isso é muito bom, né? É muito importante, inclusive eu já vim aqui dar o meu curso. Aliás, eu vou lá. Já vim aqui, já sou inscrito, então eu recebo um pouquinho antes também. Vim compartilhar também, então você compartilha aí. Queria lembrar de alguns pedidos que foram feitos ontem pela saúde das netas, dos filhos. O pessoal aí tá falando bastante, pedindo bastante sobre a família. Então a gente veio aqui falar um pouquinho desses pedidos também. A pregação de ontem foi maravilhosa. Foi muito bom, né? Foi bom. Acredito que para você daí de casa também foi. E nós gostaríamos de iniciar esse pré-culto fazendo oração pelos pedidos de ontem e os de hoje, que eu já tô vendo que tem algumas pessoas aqui mandando. Então já vamos fazer essa oração inicial aqui do nosso pré-culto, orando tanto por você que está aí de casa, tanto pelas pessoas que ainda não estão aqui, né? Porque às vezes tem uma pessoa ou outra que chega um pouquinho mais tarde. Então vamos orar para que essas pessoas cheguem mais cedo. Caleb, você ora com a gente? Oremos então, tá? Querido Deus, amado Pai, que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está ouvindo, essa pessoa que está assistindo, essa pessoa que está presente conosco, Pai. Que o Senhor possa, de alguma forma, abençoar a saúde de sua família, abençoar essa casa que está chegando nessa live. Em nome de Jesus, amém. Outra coisa muito importante da gente falar, Caleb, é do ServeMe, né? Isso. De casa, o que é o ServeMe? O ServeMe é aquele aplicativo, aquele app que você baixa lá na Play Store. E com ele você é capaz de fazer as suas ofertas, os seus dízimos. E ele também traz algumas informações sobre a igreja adventista. Ou seja, você vai lá no Play Store, é de graça, é grátis, é 0800. Eu inclusive vim aqui olhar, ó, lá você encontra meditações, você encontra escola sabatina, livro digital, áudios, podcast, tem bastante muita coisa, né? Então dá pra você adorar. As igrejas estão fechadas, infelizmente, mas a sua adoração mediante dos dízimos e das ofertas não precisam estar fechadas também. Mas tem outra forma de você adorar. Às vezes a pessoa não quer botar as informações no aplicativo, embora esse aplicativo do ServeMe seja muito seguro. Tem fiscalizaçãozinha direitinho, tem um verificadozinho, ele é muito seguro. Mas para quem não quer baixar o aplicativo, às vezes não tem muito espaço no telefone, tem outra forma, né, Caleb? Sim. Conta pra gente qual é essa outra forma. Vai aparecer um número aqui embaixo, que é o número do Pix, do pastor. Tem também o secretário da igreja que cuida também dos dízimos e ofertas. Ou você pode transferir via Banco do Brasil, eu acho, né? Ou Itaú. Vai aparecer aqui na tela, é só você anotar, você bater uma foto, um print, que de certa forma você também vai estar fazendo a sua doação, vai estar fazendo a sua oferta, dando o seu dízimo, né? Também. Sem precisar você sair de casa, você consegue adorar. Indo um pouquinho mais à frente, a gente inaugurou ontem uma série muito legal sobre saúde. Vimos aí alguns comentários de vocês, algumas pessoas vieram falar com a gente também sobre isso. E hoje a gente vai falar de mais uma coisa muito importante para aumentar a nossa imunidade durante esse período de pandemia. E o que é, cara? Será que você adivinha? O que será? Você de casa aí pode estar respondendo aí o que Caleb quer dizer com isso. Com esses movimentos, o que será? Exercício físico. Que é muito importante. Olha, às vezes dá uma preguicinha. Nesse tempo meio chuvoso, a pessoa quer ficar em casa, né? Enrolado com lençol. Poxa. Mas é importante. É muito importante. E é algo que
cabe a gente se perguntar, todo mundo pode fazer? Sim, Ah, de certa maneira sim, né? Não tem nenhuma contraindicação? Tem aquelas pessoas que exageram, né? Muito importante falar sobre essas isso, pessoas sobre que- esse exagero. Vão mais além. Qual é o seu preferido exercício? Ó, meu exercício preferido, por exemplo, são exercícios de musculação. E o seu, Caleb? O meu é caminhada, é aquela corrida, é aquele futebol. Os mais aeróbicos, É. né? Temos alguns atletas na nossa igreja, Sim, que eu vou sim. mandar, o pessoal corre, gosta de correr. Adventista é assim, né? Tem que se mexer, não só na parte de alimentação, mas também exercício físico. Adventista é top. Inclusive tem ciclistas no nosso Tem. meio, tem corridistas, tem de tudo, rapaz. A gente aqui tá cheio de qualidades, de atletas. Incentivos, né? Com Também. certeza. E olha, uma coisa muito importante de falar é sobre o tempo, né? A gente não precisa passar 10 horas fazendo Não, exercício. Você pode fazer quanto tempo mais ou menos aí por dia? Vamos dizer, 30 minutinhos tá bom, né? 30 minutinhos já dá pra você sair Dá do pra dar aquele sedentarismo, suor, né? Se você Já quiser dá aumentar suor. mais, 1 hora, tá bom. Já é suficiente. Uma coisa muito importante é a gente falar da moderação de intensidade. Isso. Tipo assim, você pode treinar 15 minutinhos de um treino mais intenso. Ou você pode treinar 1 hora de um treino mais leve, né, Caleb? Justamente. Você vai ter que equalizar, você vai ter que achar a sua parte melhor de estar fazendo aquele exercício. Não quer dizer que aquele exercício que dure muito é o melhor. E nem aquele que dure pouco é o pior. É aquele que vai mexer com o seu corpo, é aquele que vai fazer com que você, de certa forma, cuide da sua saúde, Se né? movimente. É importante você se movimentar. Porque eu sei que durante essa pandemia tem gente que está indo de casa para cozinha só para comer. Aliás, vamos fazer uma pergunta a eles. Comenta aqui embaixo qual é o seu exercício preferido. Qual é a sua atividade física, se faz academia. Não vale ser levantamento de garra, Não, viu? Tem não. que ser um exercício físico mesmo. Conta aí pra gente que a gente quer ver. Indo um pouquinho mais à frente, a gente gostaria de falar sobre algo muito importante aqui com vocês. Que sabe o que é? Sabe o que é, Caleb? A lição? Você está estudando a lição, Caleb? A lição. Começamos sábado, né? O novo trimestre com essa lição aqui. Se você não tem a sua, você comenta aqui embaixo também, que a gente vai dar um jeitinho, né? De deixar até você. Nós vai dar um jeitinho porque vai chegar em você de algum momento. o nosso intuito é esse. E tem uma coisa assim muito interessante. A lição que eu estou estudando atualmente é a dos jovens. Isso. Ela é sobre aliança. A minha é adulto. A dele é de adulto. Nesses primeiros dias, a minha lição veio falando um pouquinho sobre a aliança que Deus fez com a gente, desde o Jardim do Éden até a cruz. Que é às vezes a gente pensa, nossa, Deus fez uma aliança com Abraão, fez outra aliança com Davi, fez outra aliança com Noé, mas todas elas eram de uma aliança só, e a aliança da salvação, né? Ele Isso. quis nos salvar todo o tempo. E sua lição, Caleb, tá falando de quê? Olha, praticamente você já falou que é do início. Do jardim também, a minha lá do Jardim do Éden, quando se fala do começo ao fim. Ou seja, assim como existem duas formas hoje de crença, né? A criacionismo e também revolucionismo. Ou seja, essas duas formas faz com que a gente possa acreditar em alguma. Mesmo que a gente não viu a obra de Cristo, de Deus ali, quando fez na criação, a gente pela fé consegue entender que o criacionismo é a melhor forma de crer, entende? Então a minha lição começou assim, no sábado, no domingo. Na segunda também, né? E olha, a gente tá com uma lição maravilhosa, mas não podemos esquecer do nosso cartãozinho de fidelidade. Justamente. Se você estudou 7, você entra em contato com o seu professor de classe, marca direitinho, que aí, deixa eu pegar aqui pra vocês pra mostrar onde vai ser feito o nosso sorteio. Ó, já tá aqui a urna, esperando os papeizinhos de vocês. Vou colocar a minha. Ó, já vou colocar a minha, bota aí, Caleb, a sua. Provavelmente por esses dias vai ser feito o sorteio, então entre em contato com a gente aí se você não entregou ainda o seu cartão ao seu professor. E hoje nós vamos ter mais uma pregação especial da Semana de Oração, né, Caleb? Vem falando sobre o quê? Qual é o tema?
Hoje é uma figueira sem fruto. Quando você fala em figueira sem fruto, vem algum pensamento assim? Ou você tem alguma pergunta ao pessoal de casa? Eu penso em comida e fruto. Qual é a sua preferida? Maracujá e frutas. O Maracujá. meu, olha, eu vou falar que o meu é de morango. Mas imagine aí, responda aí pra gente qual é a sua, viu? Mas imagine aí, Caleb, se um pé de maracujá deixasse de dar maracujá. Ia fazer falta, viu? Aquele fazer suquinho. falta, e a fruta? Suquinho de maracujá, uma calmadazinha. E fique refletindo sobre essa pergunta. Se o pé da sua fruta preferida parasse de dar fruto, ia dar uma falta, não ia? Ia, com certeza. Olha, você já vai sentindo como vai ser o clima do culto, já vai se preparando. Tenha um ótimo culto, continue com a gente e amanhã tem? Mas não perca amanhã, a partir das 6h45, compartilha e até mais, tá? Olá, boa noite você que nos assiste através do nosso canal no YouTube. Esta programação da Semana Santa, Restaurados em Cristo. A você o nosso muito boa noite, que Deus o abençoe e que Ele possa trazer respostas para o seu coração hoje, nesta noite. Quando nós teremos aqui, ouviremos a mensagem Uma Figueira Sem Frutos. Nós iremos ouvir o nosso irmão Japson Macena, logo mais. Antes disso, nós queremos pedir que você compartilhe com seus amigos, com seus grupos de famílias, de amigos, para que essas pessoas também possam ser alcançadas com a mensagem de Deus. Neste momento, nós queremos dirigir uma oração a Deus, pedindo que Ele torne essa noite uma bênção e que essa mensagem que nós temos hoje possa encontrar lugar em seu coração. Oremos. Bondoso, eterno e maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Apesar da pandemia, apesar do isolamento, nós temos acesso à Tua casa, podermos ouvir a Tua voz todas as noites nesta Semana Santa, nesta programação especial que se estenderá até o próximo domingo. Te agradecemos pela oportunidade de ouvir a cada noite aqui um tema relacionado aos dias finais da vida do Teu Filho aqui, Senhor, que esteve aqui para nos salvar, para nos restaurar, para nos restabelecer a vida eterna. Fica conosco nesta noite e fica com todos aqueles que nos escutam nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, vamos louvar juntos mais uma vez, mas às vezes o medo pode ser uma barreira que nos impede de louvar, de adorar a Deus. Às vezes o medo se coloca entre a gente e os momentos na presença do nosso Deus. E quando eu penso no medo, eu me lembro de duas histórias. A primeira é que o meu menino, Pedro, ele tem 3 anos e ele às vezes diz que está com medo de noite. Quando vai dormir, ele quer que fique uma luz acesa e a gente tenta mostrar para ele que a luz acesa ou apagada não faz muita diferença. A gente tenta mostrar para ele, olha, quarto apagado tem todas as coisas que tem com a luz acesa, mas ele tem medo da escuridão. E esse é um medo comum. Todos nós, quando somos crianças e às vezes até quando crescemos, temos um medo da escuridão. Porque a escuridão é o oposto da luz. A escuridão tememos quando grande já, que a escuridão de alguma forma conquiste nosso coração, que a escuridão entre na nossa família, entre nos nossos relacionamentos, na nossa comunidade, na nossa igreja, que a escuridão prevaleça sobre o mundo. Mas na Bíblia nós temos a promessa e a afirmação de que Jesus, Ele é a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E onde havia trevas, resplandeceria a luz. E a música que a gente vai cantar fala disso. Fala de que Jesus é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. E que Ele possa estar nesse momento resplandecendo na sua vida, na minha vida,
que por mais que as trevas tentem prevalecer, que a gente lembre, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Graças a Ele venceremos, graças a Ele não precisamos ter medo, graças a Ele podemos adorá-lo em espírito e verdade nesse momento. Então cante junto conosco. Salvação é a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Declaro, Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus,
pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Mas quando eu te perguntei de que você tinha medo, eu disse que lembrei de duas histórias. Um era o medo do meu filho, 3 anos, mas também lembrei do medo do meu avô, já com 80 e tantos anos. Ele estava bem doente, enfermo. Ele sabia que para ele não havia mais cura. Ele sabia que ele tinha um problema pulmonar e ele ia, em razão disso, ficar cada vez mais com dificuldades respiratórias, e um dia ele talvez não conseguisse acordar, como de fato isso aconteceu com ele. E eu tive o privilégio e a oportunidade de cuidar dele. Nessas noites, algumas noites eu dormi com ele, e eu percebi que ele, embora tenha sido na juventude um homem forte, tenha sido um fuzileiro naval, uma pessoa que lutou na guerra, ele tinha medo. Acho que todos nós temos alguns medos. E o medo dele era quando estava à noite, ele não queria ficar sozinho. Se a gente estava dormindo, se a gente estava cochilando, a gente ia escutar ele chamando. Ele chamava, venha, venha. E ele queria que a gente estivesse lá, e ele queria nos ver naquele momento. Era a forma dele de tentar lutar com aquele momento difícil dele. E eu acredito que todos nós também, em algum momento, também temos os nossos medos e queríamos, na nossa luta, poder ver a Cristo, poder dizer, venha, venha e venha. E, em razão das limitações desse nosso corpo corruptível, nós não podemos ver a Deus hoje face a face, mas pela fé, eu e você podemos ver, podemos contemplar o que Ele já fez na cruz do Calvário, podemos vê-lo atuando hoje na nossa vida, e pela fé sabemos que um dia também nós o veremos. Nós o veremos na manhã gloriosa, contemplaremos Deus como grande vencedor, vitorioso, e juntamente com os anjos, todos nós cantaremos, louvando o nome de Deus por todo sempre. Nesse momento, você, pela fé, pode se juntar também ao coro de anjos e dizer com toda convicção, nós o veremos, nós o louvaremos naquele grande dia. Cante conosco. Nós o veremos, retornando em glória, contemplaremos o Rei Salvador. Com muitos anjos, nós o louvaremos, cantando em coro, hosana, amém. Nós o veremos na manhã gloriosa, contemplaremos o seu resplendor, entoaremos hinos de vitória, cantando em coro, hosana, amém. Nós o veremos em radiante brilho, nosso louvor alçaremos ao céu, com santos anjos o exaltaremos, cantando em coro, hosana, amém, hosana, amém. Amém. Oremos. Santo Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa luz e por isso não precisamos temer. A morte pode assombrar todos os filhos, os teus filhos aqui nesse mundo. As enfermidades estão assombrando o mundo, mas, Pai, sabemos que um dia nós o veremos e na Tua presença todos os nossos temores terão ficado para trás. Na Tua presença poderemos tão somente louvar e adorar o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, e por toda a eternidade com os anjos louvaremos e exaltaremos o Teu santo nome. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. É sobre recomeço.
é sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. Porque Deus nunca desistiu de mim. Ele sempre me amou. Eu vivia em La Paz, eu ainda era jovem e eu tinha uma esposa a qual eu amava muito, amava mesmo. E com essa esposa eu tive 3 filhos. E nessa época, quando já tínhamos os filhos, ela me traiu. Porque eu só trabalhava. Eu pensei que o dinheiro supriria o amor. Nesse tempo, meu irmão vivia em São Paulo. E nos comunicamos. Ele aqui em São Paulo me disse: meu irmão, tá tudo bem? E eu lhe disse: não tá nada bem. Puxa, então vem imediatamente para cá, traz a tua família, aqui vai melhorar, porque o ideal é estar bem com a família. E assim terminei juntando dinheiro e fui para lá e pensei: vou buscar a minha esposa e os meus filhos, e os trouxe para São Paulo. E assim, nesse plano eu fiquei, consegui uma casa, abrimos uma oficina e trabalhávamos juntos. E o que aconteceu? Outra vez ela me traiu. Aí acabou. Realmente eu não podia aceitar isso. Não aceitava mesmo. E aí eu novamente entrei no vício. E esse vício me derrubou totalmente. Finalmente eu comprei um teclado. Já era tanto o sofrimento que eu agarrava o teclado, tocava, e um dia o meu irmão me disse: nossa, como você toca lindo, Deus está te chamando. Não sei, e aí ele me falou muitas coisas e eu lhe disse: tá bom, irmão, eu aceito. E aceitei. E eu pensei que nesse período que eu frequentei a igreja Assembleia de Deus, eu era capaz de dar um estudo bíblico. E um dia, por acaso, por coisas de trabalho, eu me encontrei com uma adventista. E ela me perguntou: você é cristão? E eu disse: sim, sou cristão. Poderíamos estudar a Bíblia? Sim, podemos estudar, eu te dou estudos, eu disse. E chegou o dia do estudo com aquela senhora. Então, irmão, vamos começar? Tá, sobre o amor de Deus. Eu abri a Bíblia e disse que Cristo morreu por nós crucificado, que Deus nos ama tanto, e também diz neste lugar textos que ela me mostrou que eu li que não havia lido até aquele momento. E abriu meus olhos. Esse dia a venda dos meus olhos caiu. Aí eu lhe perguntei, pois ainda não havia perguntado, de que igreja ela era, onde era a sua igreja. Quando cheguei lá, amigo, nossa, que surpresa eu levei. Todos os irmãos saíram, me abraçaram, me cumprimentaram, e outro como um conhecido, como se por anos eu pertencesse a essa igreja. Eu quero me batizar. Eu quero pertencer a esta igreja. Querido amigo, querido irmão, o que você faz neste mundo, o mundo te julga, o mundo não te perdoa. Mas, se você pecou e pede perdão, Deus te perdoa. Você quer isso também? Então aceite a Cristo. Já é hora, não há tempo a perder, porque o tempo é curto. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face as marcas do sofrer.
cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos para que eu veja sua luz, me guia no caminho onde encontro sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Ressuscitou e hoje vive. Muito boa noite para você que está em casa, nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, Instagram, Facebook. Que a graça e a paz de Cristo esteja com você e com sua família. Amém? É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui hoje participando desse evangelismo Semana do Calvário. Para mim, é um dos momentos mais importantes no decorrer do ano que a Igreja Adventista prega a respeito do nosso Messias, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Por que eu gosto da Semana do Calvário? Porque a Semana do Calvário, ela me faz lembrar o que de verdade é o Evangelho. Lembrar para nós que o Evangelho não fala de nós, mas fala de um Deus que se fez homem, habitou entre nós e por meio da sua vida, do seu sangue, do seu sacrifício, eu e você temos direito à vida eterna. Amém? E a Semana do Calvário é isso. Ela busca trazer à nossa memória o sacrifício de Cristo. Lembrar para nós que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós,
mas é um dom apenas, única e exclusivamente de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados? Meus amados, hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, um tema muito bacana, porque vai nos ajudar a ter um entendimento melhor acerca de algumas passagens bíblicas que muitas vezes não são tão claras para nós. Hoje eu quero falar um pouco sobre a figueira estéril ou a figueira sem fruto, que se encontra no livro de Marcos. Mas antes de nós começarmos, eu queria convidar você a fechar o olho onde você está, para que possamos fazer uma breve oração, para que o único e verdadeiro professor, o Espírito Santo, se faça presente em nosso meio e nos dê discernimento, nos dê entendimento e nos ajude a compreender a sua palavra. Mas não apenas compreender por compreender, mas nos tornar um praticante dela e não apenas um ouvinte, enganando a nós mesmos. Amém, amados? Feche seu olho onde você está. Vamos elevar o nosso pensamento ao trono de Cristo. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento invocamos o Teu Espírito, que Ele se faça presente em nosso meio, nos dê discernimento, nos dê inteligência, nos ajude a entender a Tua palavra, nos ajude a viver a Tua palavra. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, é o que nós Te pedimos e desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu queria convidar você que está em casa a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Nós vamos tomar do capítulo 11, tá bom? Do verso 12 até o 14 e depois do verso 1 até o verso 21. Veja que nós vamos dar um salto, né? Depois eu vou explicar por que nós damos esse salto, tá bom? Aqui na minha tradução está escrito assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais, alguém coma fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Verso 20. E passaram eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Quando nós olhamos para esse texto, nós até achamos um pouco estranho. Por que estranho? Porque não é normal vermos Cristo fazer esse tipo de milagre. Não é normal vermos Cristo amaldiçoar. Não é verdade, amados? Isso meio que confunde um pouco a nossa mente. Mas vamos fazer uma breve análise da atitude de Jesus e como essas duas histórias estão ligadas. Ambas lidam com o poder da aparência. E que duas histórias seriam essas, amados? Se você perceber aqui no texto, nós vamos ter uma passagem do 12 ao 14, onde ele fala da figueira estéril. E então do capítulo, do versos 18 até o 19, do verso 15, até o 19, nós vamos estar falando aqui então da purificação do templo, quando Jesus entra no templo e ele purifica o templo. E depois Marcos retoma novamente a história da figueira. Somente com a compreensão dessas duas histórias poderemos tirar o que de fato o texto está nos dizendo. Se nós omitirmos uma dessas histórias, acredito que eu e você não conseguiremos tirar o que verdadeiramente Jesus quis nos ensinar com essas histórias. Elas estão completamente ligadas uma à outra. E a palavra de hoje de exortação é ao meu e ao teu coração quanto a vivermos de aparência. Veja que aqui nós estamos falando de uma figueira. E uma figueira, uma árvore que é infrutífera. Nós também estamos falando de um maravilhoso templo. Templo esse que naquela época também já não tinha mais vida. Os seus rituais e suas cerimônias não passavam exatamente disso, de rituais e cerimônias, e não trazia vida a ninguém. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos literalmente aqui uma propaganda enganosa. Nós vemos também uma investigação meticulosa de Jesus. E nós vamos ver aqui também uma condenação que Jesus derrama sobre a nação de Israel, uma condenação dolorosa. Então nós vamos ver o que então? Propaganda enganosa, investigação e juízo, condenação sobre a nação de Israel. E somente mediante o entendimento dessas duas histórias, dessa parábola viva que Jesus conta, é que vamos compreender o que de fato Jesus quer nos ensinar com essas histórias. Amém, amados? Esse milagre ele é diferente dos demais e isso levou muitos a rejeitarem esse milagre. E por quê? Porque todos os milagres de Jesus foram positivos. Cura de cegos,
curas de enfermidades, cura de aleijados, cura de surdos, ressurreição. Jesus fez milagres extraordinários, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, alimentou grandes multidões. E isso é chamado de milagres positivos. Mas este milagre é chamado de milagre negativo. No livro de Marcos, esse é o último dos milagres que Jesus faz. E nós vemos então que é chamado de milagre negativo. E algumas pessoas têm até rejeitado por não compreender bem esse texto. Os saduceus aqui, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, dentro de um contexto maior, vemos que o saduceu, por sua ganância, ele transformou a religião em um comércio. E os fariseus, rendidos ao legalismo, eram zelosos, mas lhes faltava entendimento. E o templo maravilhoso de Jerusalém, que foi criado para um propósito, agora era apenas um símbolo e ele não tinha mais vida. Você entende o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que os saduceus transformaram o templo em um comércio. Estou dizendo que os fariseus, por mais zelosos e cuidadosos, meticulosos que fossem, lhes faltava o entendimento. E o templo, que fora criado com um propósito, agora não tinha mais vida. Não passava apenas de um templo morto e sem vida. Mas vamos direto ao texto, para que nós possamos entender um pouco do seu contexto, para que depois então possamos fazer uma aplicação para mim e para a tua vida, para saber de verdade o que Jesus estava nos dizendo aqui. O verso 12 começa dizendo que no dia seguinte, quando saíram de Betânia. Irmãos, se é o dia seguinte que eu estou falando aqui, nós temos que lembrar que no contexto anterior, diz que Jesus entrou em Jerusalém, não é isso? Aclamado pelas multidões, montado em um jumento. Nós conhecemos tradicionalmente que estamos falando do Domingo de Ramos, se tradicionalmente falarmos assim. Mas sabemos que sim, que ele entrou num dia de domingo, entrou ali aclamado. Mas diz que no dia seguinte, ou seja, nós estamos falando aqui de uma segunda-feira. Nós estamos falando aqui também da semana da Páscoa. Não esqueçam isso, isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque tem todo um significado. Tá certo? É a última semana de Jesus. Na época da Páscoa, multidões e multidões afluíam para Jerusalém. Na verdade, alguns estudiosos dizem que quintuplicava a quantidade de pessoas que ali existia. Então, era uma quantidade enorme e deixava literalmente o governador e todo o exército romano de cabelos em pés, porque de fato havia muito tumultos, confusões, brigas. Era uma quantidade enorme de pessoas. Então a Bíblia diz que no dia seguinte, ou seja, em uma segunda-feira, então entrava Jesus, né, uma segunda-feira, quando ele então entra, veja que Marcos aqui, meus amados, ele vai fazer aqui para nós uma ordem cronológica. Como assim cronológica? No domingo Jesus ele entra em Jerusalém. E na segunda-feira Jesus retorna a Jerusalém. E ele faz isso de maneira meticulosa, onde ele começa uma história, ele pausa contra outra história e depois ele continua a sua história. O que ele está tentando dizer para nós é que aqui não são duas histórias diferentes, mas uma mesma história, onde eu e você temos que compreendê-la juntas, porque senão nós perderíamos então o que Jesus quer nos dizer. E ele o faz de maneira cronológica, diferente do livro de Mateus, que você sabe que essa história, ela também se repete no livro de Mateus, no capítulo 21, onde Mateus a expõe de maneira mais temática. E o que seria isso? Ele faz uma narração como um todo, o episódio da figueira como uma unidade, sem mencionar que se passaria umas 24 horas entre a maldição e a descoberta que ela estava seca. Ou seja, o evangelista Marcos, ele faz isso de maneira cronológica, contando passo a passo, dizendo que Jesus entrou no domingo, que 24 horas depois ele retornou, e aí ele vai contar toda a história de maneira cronológica, ao contrário de Mateus. Mateus ele vai fazer um comentário mais temático, ele conta toda uma história sem deixar específico quanto tempo durou e quanto tempo demorou. Ele não revela que se passaram 24 horas. E diz a palavra então que eles saíram de Betânia. Você e eu sabemos que Betânia é um lugar extremamente conhecido na palavra de Deus. Betânia era o lugar onde Jesus costumava ficar muitas vezes. E ele ficava a alguns poucos quilômetros de Jerusalém. E Jesus então, nesse caminho de Betânia para Jerusalém, que ficava a poucos quilômetros, se dirigia então Jesus para a capital. Essa figueira que Jesus encontra estava em algum ponto nessa região. E vendo Jesus de longe a figueira, diz a palavra de Deus, possivelmente nesse dia, Jesus não fez diferente do dia anterior, onde ele seguiu praticamente em uma linha reta, subindo o Monte da Oliveira pelo lado oeste,
e ali cruzando o Vale do Cedron, possivelmente em um desses lugares, então ele encontra, mas diz que ele vê de longe essa figueira. E por que essa figueira ele chama a atenção do nosso Senhor? Por ela estar no meio de um pomar e totalmente coberta de folhas. Amados, eu não sei se você sabe, mas a figueira, ela é uma árvore diferente, distinta da maioria das outras árvores. Ela, ao contrário das outras, ela revela o seu fruto quando ela não tem nenhuma folha. E quando ela começa essa folhagem, ou quando ela está frondosa de folhagem, naturalmente espera-se que essa árvore tenha muitos frutos. Necessariamente não maduros, mas quase prontos para serem comidos. Ou quem sabe, pelo menos, frutos verdes. Frutos esses que também se comiam verdes, embora o sabor não fosse tão atrativo, não fosse tão bom, mas também dava-se para se comer. Essa figueira era frondosa e ela prometia frutos bem desenvolvidos, ou embora necessariamente não maduros, como eu disse. Mas para outros, as árvores do pomar, elas não levantavam falsas expectativas. Aquela árvore ao longe, ao olhar para ela, ela dizia: eu tenho fruto, você pode vir a mim, que eu tenho para lhe alimentar. As demais árvores que estavam em volta naquele pomar, não. Ao contrário disso, elas não levantavam expectativas, elas não tinham frutos, elas também não tinham folha. Mas quando Jesus olha para aquela árvore e tinha fome, ele pensou: ali tem frutos. Pode não estar totalmente maduros, mas ali tem frutos. E vou a ela para comer. Mas quando Jesus se dirige àquela árvore e chega lá, a árvore não tem frutos, ela não tinha nenhum. Ele vasculhou entre os galhos, vasculhou entre as folhas, mas não encontrou fruto para se alimentar. E não tendo figos, diz aqui, no clima da Palestina, irmãos, essa árvore, essa figueira, ela não tinha frutos porque, se nós considerarmos ali a época, o período em que essa árvore daria frutos, nós teríamos a primeira colheita por volta do mês de junho, a segunda seria por volta do mês de setembro. Nós estamos falando aqui do finalzinho ou possivelmente do início do mês de abril, a Páscoa. Então nós estamos falando de mais ou menos um mês ou algumas semanas antes da primeira colheita dos figos. Porém, como eu disse, se ela tinha folhas, ela poderia ter se adiantado, mas na verdade ela não se adiantou. Ela só tinha apenas uma falsa pretensão, ou seja, era enganosa, era apenas uma aparência. E quando Jesus ele olha para essa aparência, então a Bíblia vai dizer para nós aqui, meus irmãos, no verso 14: então lhes disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Nesse momento aqui, irmãos, quando Jesus olha para aquela figueira e ele destina essa palavra de maldição, nunca, jamais alguém coma fruto de ti, ele na verdade está aqui agora fazendo uma parábola. Ele está usando aquela árvore que era estéril, que se adiantou em suas folhas e não deu fruto, para trazer um ensinamento mediante o dia anterior, mediante o que eles iriam ver agora e mediante o que eles veriam no futuro. E essa parábola, ou essa personificação que Jesus fez da planta, ele representava não só o templo, mas também toda a nação de Israel, que como a figueira estéril, estava destituída de fruto. Ou seja, quando Jesus usou isso para uma parábola viva, ele estava na sua mente referindo-se aqui ao templo e referindo-se à nação judaica, que embora fossem frondosos, belos, bonitos e aparentavam tantas coisas, na verdade, irmãos, eles eram infrutíferos. Essa árvore estava a religião judaica nessa época estava repleta de cerimônias, mas lhe faltava a verdadeira piedade. O templo era belíssimo, os homens que ministravam ali eram rituais maravilhosos, mas não passava de meras cerimônias. Faltava-lhes a piedade, o amor, a misericórdia, lhes faltava muita coisa. O templo, como eu disse, era belíssimo, com sua grandiosidade, que visto de longe parecia uma grande montanha, coberto por neve, por causa do seu mármore branco. O seu pátio era do tamanho aproximado de 5 estádios. Ali, durante essa época, em seus rituais e sacrifícios, aproximadamente 200.000 animais eram sacrificados. Todo o ritual ali era feito. Lembre-se que vinha pessoas de todos os lugares, onde a nação de Israel quintuplicava naquela época. Mas, embora fosse tão belo e atraísse as pessoas a ele, para sua grandiosidade e seus rituais, ele não estava cumprindo o seu papel
para o qual ele fora ordenado. O templo não estava cumprindo o papel para o qual fora construído. A nação de Israel não estava cumprindo o seu papel para o qual fora chamado. E qual seria esse? Testemunhar a palavra de Deus às nações, testemunhar de Deus para as nações, falar desse Deus, mostrar esse Deus, a grandiosidade desse Deus, a salvação desse Deus. Nenhum e nem outro estavam cumprindo os seus papéis, vivendo apenas de aparência. A esterilidade da árvore representa a improdutividade de Israel e do templo como luz para as nações. Veja que Jesus ele aproveita essa circunstância e ele mostra que aquela árvore estéril é exatamente igual ao templo e à nação de Israel. E ao Jesus proferir maldição, uma palavra de juízo contra aquela árvore, na verdade Jesus estava aqui, irmão, prefigurando, pronunciando o que aconteceria no dia seguinte. E o que era que aconteceria no dia seguinte? Se você folhear a Bíblia um pouco para frente aí, e for até o livro de Mateus, um pouco para trás e for até o livro de Mateus, no capítulo 23, 28, Jesus vai estar ali dando as suas últimas palavras no templo. Ele vai dizer as seguintes palavras: eis que a vossa casa ficará deserta. Em outras palavras, eu estou saindo do templo. A presença de Deus nunca mais se manifestará aqui. E aqui, muito em breve, ou mais precisamente, irmãos, no ano 70 depois de Cristo, não ficaria pedra sobre pedra. Você e eu sabemos que o templo foi completamente destruído com a invasão do imperador Tito, quando ele invade ali Jerusalém e destrói completamente. Jesus já pronunciava a destruição e a queda do templo e da cidade com a parábola da figueira infrutífera. E foi no dia seguinte que Jesus censurou severamente os escribas, os fariseus, por causa de suas pretensões hipócritas. Veja que também ali no capítulo 23, 22, você vai ver Jesus se censurar, literalmente, atacar literalmente os fariseus e os escribas, chamando-os de hipócritas, raças de víboras, sepulcros caiados. Por que palavras tão duras e afrontas tão difíceis contra esses homens? Simplesmente porque eram homens que viviam de aparências. Eram homens que, no ditado popular, diria mais ou menos assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E é exatamente isso que Jesus estava censurando. O propósito da parábola viva era preparar os discípulos para o dia seguinte, ou seja, para o que iria acontecer no dia seguinte, revelando a eles então que muito em breve aquele templo acabaria, que muito em breve aquela nação que fora chamada para ser luz, para ser sal, para testemunhar desse Deus, não mais seria a nação eleita, não mais seria a nação escolhida. Quando nós olhamos aqui melhor, irmãos, para Isaías 56, no verso 7, de onde Jesus praticamente tirou parte dessas palavras, nós vemos que o templo não estava sendo a casa de oração para todas as nações. A palavra de Deus, ela nos deixa bem claro, Isaías, ele profetizou as seguintes palavras, que Isaías profetizou que sobre um templo, no futuro, em que as pessoas anteriormente excluídas, ou evitando que aquelas pessoas ali fossem adorar, excluídas literalmente da adoração no templo, seriam bem-vindas. Isaías então ali no capítulo 56, no verso 7, ele deixa bem claro, a sua profecia deixa bem claro que num tempo muito à frente, muito adiante, o Senhor profetizou por meio da boca de Isaías de que num futuro não tão distante, a casa de Deus seria uma casa de oração, aonde pessoas de todos os mundos, de todos os lugares viriam para adorar ao Senhor. Jeremias, no capítulo 7, 4, 9 e 11, mostra como está o templo, como esta geração já não adorava mais o Deus do templo, e sim o próprio templo. Tinha o mesmo problema que a figueira estéril, ou seja, frondosa, à distância, mais infrutífera. O povo de Israel já tinha perdido verdadeiramente de foco quem verdadeiramente deveriam adorar. Eles já não estavam adorando mais o Deus do templo, mas o templo. E então nós vemos que, de fato, aquilo ali havia se tornado uma casa de ladrões, um covil, nada mais que isso. A intenção de Jesus não era reformar o templo, mas julgá-lo. Não pense que Jesus, ao entrar no templo, expulsar os cambistas, os ladrões, os que ali estavam vendendo e comprando, Jesus não estava tentando fazer uma reforma.
Não era isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava proferindo juízo sobre aqueles que ali estavam e sobre também o próprio templo, mostrando àqueles homens que os seus dias estavam contados. Como eu disse anteriormente, mais precisamente no ano 70, tudo aquilo ali que eles tanto adoravam, que eles tanto amavam, em quem tanto confiavam, não mais existiriam. Em outras palavras, a nossa fé não deve estar depositada em coisas, objetos, porque se assim o fizermos, verdadeiramente nós pereceremos, nós e aquilo em que confiamos. O propósito de Jesus era declarar que existia um novo templo. Ele próprio era o templo a quem ele queria mostrar àqueles homens. O lugar onde judeus e não judeus podiam encontrar a Deus e o perdão de seus pecados. O propósito de Jesus, então, igreja, era revelar que o templo iria ser destruído, mas que um outro templo se levantaria. Jesus ele faz uma menção em que ele diz: derrubem esse templo e eu reedificarei em 3 dias. Jesus era o templo. E Jesus está dizendo aqui que aquele templo em quem eles tanto confiavam, que eles tanto amavam, que tanto adoravam a sua beleza e magnificência, esse cairia. Esse não ficaria pedra sobre pedra. E que a fé depositada nele seria uma fé tola e fé vã. Mas ele diz: confia em mim, porque esse templo virão todos a mim, judeus e não judeus, e eu não os repelirei, eu não os abandonarei, eu não os abandonarei, eu não vou virar o meu rosto, a minha face para estes. Ele está dizendo que todos podem vir a ele para encontrar o seu Deus, conforto e perdão pelos seus pecados. Em outras palavras, aqueles que estavam abandonados seriam recolhidos em Cristo Jesus. O templo era apenas ferramenta, irmãos, para adoração e louvor, celebração e arrependimento. O templo, desde o início, sempre foi a ferramenta, nada mais que isso. Ferramenta para adoração, para louvor, para que as pessoas viessem e conhecessem desse Deus. Mas adoraram mais o templo do que o Deus do templo. Assim como nós, que adoramos mais as coisas do que a Deus. Se nós olharmos friamente para nós hoje, eu penso que nós não estamos muito diferentes disso aqui. Porque hoje, de verdade, irmãos, nós estamos também, muitas vezes, adorando mais coisas e objetos do que, na verdade, o nosso Deus. E eu achei interessante porque o autor da lição, ou melhor, o autor desses sermões, ele coloca algo que muitas vezes as pessoas se chocam quando falamos. Ele coloca a família como um Deus. E é verdade. Muitas vezes achamos que a família é mais importante do que o próprio Deus. Muitas vezes achamos que o trabalho é mais importante que o próprio Deus. Muitas vezes achamos que esposa, filho, trabalho, escola, faculdade, todas essas coisas, elas são muito importantes para a nossa vida. Mas devemos sempre lembrar que tudo isso sem Deus não é nada. Não é absolutamente nada. Deus deve ser sempre o primeiro na minha e na tua vida. O argumento de Jesus não era apenas que a fé move montanhas, mas que a fé em Deus é mais poderosa do que a fé no templo. No verso 20, ele diz que passando ele pela manhã, ou seja, no dia seguinte, não é isso? Viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, olhe que a figueira que a amaldiçoaste secou. E a sequência da história você sabe. Jesus diz: em verdade eu te digo que quem tiver fé e disser a esse monte, levanta-te e lança-te ao mar, assim ele o fará. Ou seja, Jesus está dizendo que a fé deve estar em Deus e não no templo. Amém, amados? Querido, eu espero ter trazido um pouco do entendimento do contexto. E eu gostaria de fazer uma pequena aplicação para a minha e para a tua vida, que eu acredito ser de suma importância. Olhamos para esse texto e vemos de que Jesus pregou uma parábola, e uma parábola viva. Jesus chega ao templo e vê que aquele templo está completamente corrompido. Jesus então amaldiçoa essa árvore. E quando ele retorna no outro dia, os discípulos veem que aquela árvore está seca, que aquela árvore está murcha desde as raízes. E Jesus então aproveita toda essa circunstância para mostrar aos discípulos de que aquela árvore infrutífera representava o templo e a nação de Israel.
Jesus aproveita para mostrar aos discípulos que a fé não deve estar no templo, mas estar em Deus, apenas, única e exclusivamente em Deus. Há pessoas que quando você olha, irmãos, dentro da igreja, ela parece superar as demais, como o irmão mais velho de Davi. Você já parou para ver isso? Há pessoas dentro da igreja que quando você olha para ela, parece que ela está anos-luz na sua frente. Parece que ela supera todos que estão à sua volta. É mais ou menos como o irmão de Davi. Quando Samuel se dirigiu à casa do pai de Davi, ao chegar lá, o irmão mais velho se destacava dos demais. Tanto era o seu destaque que Samuel já queria ungí-lo, achando que aquele maior, mais belo e mais forte fosse o escolhido de Deus. Mas Samuel errou em uma coisa: Deus não olha as aparências, Deus olha o coração. E é exatamente o que Jesus nos ensina aqui, que Ele não olha as aparências, Ele olha o coração. Ao contrário das pessoas que olhavam para um templo bonito, que olhavam para cerimônias e rituais maravilhosos, mas esqueciam do mais importante. E então aqui, amados, uma outra aplicação que podemos fazer para a nossa vida e que impressiona com um entendimento profundo ou uma especulação teológica, mas não tem fruto, não passa de aparência. Todas essas pessoas que nós muitas vezes olhamos para dentro da igreja e vemos que estão anos-luz na nossa frente, parecem estar bem adiante de nós, muitas vezes elas têm uma especulação teológica muito boa, muitas vezes elas têm um entendimento muito profundo, um conhecimento muito refinado, e todas essas pessoas, muitas vezes, igreja, não passa de apenas folhas e não tem fruto. Você mexe, você procura e não acha absolutamente nada. Quando olhamos melhor, não tem substância, elas não têm piedade, são apenas palavras, são muito boas no ponto, na letra e na vírgula da lei de Deus, falam dela com grande capacidade, explicam e explanam como ninguém, mas não tem frutos, são apenas folhas, são apenas aparências, não vivem, a palavra que pregam não transforma, não muda, não molda os seus corações, para nada servem. Note que quando Jesus se aproxima de mim e se aproxima de você, Ele quer frutos, Ele não quer folhas. Jesus não chega até mim e a você procurando folhas. Jesus chega a mim e a você procurando frutos e não folhas. Folhas são propagandas enganosas. Ele quer realidade e não aparência. Quando Jesus ele vem até mim e você, Ele não quer folhas, Ele quer frutos. Folhas é uma propaganda enganosa e Jesus, Ele quer realidade, Ele não quer aparência. Quando Ele se aproxima de nós, quando Ele vem aqui à nossa igreja, quando Ele está do nosso lado, quando Ele se faz presente em nosso culto, Ele sabe e Ele conhece aqui dentro quem é Judas e quem é Pedro. Não adianta você tentar enganar Jesus, você não vai conseguir. Não adianta você tentar encenar, fazer um teatro, você não vai conseguir. Jesus conhece os que são Judas e os que são Pedro. Não dá para fazer isso na frente de Cristo. Não dá para viver uma vida de aparência. Note que a maldição que Jesus lançou sobre a figueira, Jesus não diz nada contra ou a favor, a mais ou a menos. Ele apenas diz: fique como você está. Se você ler o verso, se você ler o texto, você vai ver então que ele diz: então disse Jesus, nunca, jamais alguém coma de ti. Jesus não profere aqui uma condenação para ela, aumentando ou diminuindo o que ela já é. Jesus olha para ela exatamente como ela é e ele diz apenas assim, permaneça como você está. Na maldição de Jesus, ele não aumentou e ele também não tirou. Você entende isso? Ele apenas olha para ela e diz: permaneça, fique como você está. E como era que a figueira estava, igreja? Sem frutos. É horrível olhar para isso aqui e saber de que Jesus estava proferindo uma condenação, um juízo. Olhando para isso aqui e lembro da condenação e juízo que um dia derramará sobre a minha e sobre a tua cabeça, eu me lembrei de Apocalipse capítulo 22, verso 11, e eu gostaria de ler rapidamente aqui com vocês, irmãos, o que está escrito lá. E aqui em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 11, está escrito assim: continue o injusto fazendo injustiça,
continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Você entendeu? Você e eu sabemos quando isso aqui vai acontecer, não sabemos? Você e eu sabemos que quando o Senhor disser está feito, quando o juízo for concluído e o Senhor disser está feito, Ele vai dizer exatamente essas palavras: continue o injusto sendo injusto, continue o imundo sendo imundo, continue o justo sendo justo, e continue o santo a santificar-se. Ou, em outras palavras, fique como você está. É o que Jesus está dizendo aqui. Para a figueira, Ele não acrescentou e não tirou. Ele derramou o juízo sobre a nação de Israel e sobre o templo, dizendo: basta. Vocês querem permanecer assim? Permaneçam. Fiquem como vocês estão. É o que o Senhor está dizendo. Fique como vocês estão. Quando Jesus então disser está feito, quando Ele estiver para fechar a porta da graça, quando Ele fechar na verdade a porta da graça, Ele vai olhar também para o mundo e vai dizer as mesmas palavras: fique como você está. Você é imundo e quer continuar sendo imundo, continue sendo imundo. Você é justo, continue sendo justo. Você percebe? Jesus não acrescenta e não tira. Você escolhe. Quer ser injusto? Seja. Quer ser justo? Seja. Continue como você está. É o que Jesus profere. É possível vir à igreja cantar, pregar, participar do coral, participar de alguma outra programação, duplas missionárias, participar disso, daquilo, do Caleb, do que quer que seja. É possível. E ainda assim, não passar de meras aparências. Continuar completamente infrutífero. Sem frutos, como sempre nós estivemos. É possível? Sim, é possível. O Senhor, Ele não vai acrescentar, como eu disse. E Ele também não vai tirar. Ele vai olhar para você e Ele vai dizer: fique como você está. A primeira parte do capítulo 1 de Romano, no capítulo 1, verso 26, ele diz: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudam o modo natural e as suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Perceba a primeira parte. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Vocês querem continuar trocando o uso natural? Mulher com mulher, homem com homens? Querem continuar assim? Continue. Deus os entregou às suas paixões. Deus os entregou aos seus próprios sentimentos. Querem permanecer no erro? É uma escolha de vocês. Eu aceito. Continue. Essa foi a advertência que Deus deu ao povo de Israel. Essa foi a advertência que Deus deu ao templo, quando Ele pregou uma parábola viva, quando Ele amaldiçoou aquela figueira. Mostrava-se tão frondosa, tão bonita, mostrava-se cheia de frutos. De longe, parecia que saciaria a fome daqueles que até Ele fossem. Mas ao chegar lá, não tinha absolutamente nada. Por mais que procurasse entre os galhos e as folhas, nada encontrava. Era exatamente como o templo, bonito, magnificente, grandioso em seu tamanho, rico, belo, cheio de rituais e cerimônias maravilhosas. Mas aqueles homens não passavam de ladrões e salteadores, uma nação completamente corrompida e perdida. Para encerrar, eu quero fazer a última aplicação. Jesus está aqui hoje. A sua palavra diz que Ele caminha por entre a sua igreja para levantar os galhos da sua vida e olhar para dentro daquelas folhas muitas vezes tão escondidas. Ele quer olhar para dentro de nós porque Ele tem fome. Jesus hoje, nesse momento, aí na sua casa, Ele está levantando aqueles galhos da sua vida, olhando ali entre aquelas folhas escuras, escondidas. E Ele está olhando lá para dentro para encontrar frutos. Sabe por quê? Porque Ele tem fome. Mas sabe qual é a fome de Jesus? A fome de Jesus, igreja, hoje, é olhar para dentro dos nossos galhos, das nossas folhas e encontrar o fruto do Espírito, o fruto do amor, da paz, da fé, longanimidade, da perseverança, do domínio próprio. Jesus tem procurado esses frutos em nós, frutos que são verdadeiramente transformações em nossas vidas, frutos que verdadeiramente irão testemunhar desse Deus maravilhoso em nossas vidas, testemunhar desse Deus que deu a vida por mim e deu a vida por você. Ele tem procurado esses frutos. Jesus tem fome
de encontrar em mim e em você esses frutos. Jesus tem fome de encontrar em mim e em você frutos de santidade. Estamos nós procurando verdadeiramente ter uma vida de santidade? Ter uma vida transformada? Amar o que Deus ama? Trabalhar pelo que Deus trabalha? Gostar do que Deus gosta? Alcançar aqueles que Deus quer alcançar por meio do seu evangelho? Ser a ferramenta? Não ser infrutífero como o templo? Não ser infrutífero como a nação de Israel? Mas buscar essa santidade? De ter a mente de Deus? De ser a ferramenta que o templo não foi? De ser a ferramenta que Israel não foi? Eu e você podemos ser, mas só podemos ser se verdadeiramente nós pudermos dar o fruto que irá matar a fome de Jesus. Jesus está com fome, Ele quer ver os frutos em você e Ele quer ver o fruto em mim. Que eu e você possamos orar a Deus, para que Deus Ele possa habitar em nós e por meio do seu Espírito nos capacitar a verdadeiramente pregar o Evangelho para a honra e glória dEle. Amém? Nesse momento eu gostaria de anunciar, o louvor especial que irá ser cantado agora e depois então faremos uma oração para que Deus venha, em nome de Jesus, estar em nossas vidas e nos capacitar para dar os frutos do Espírito e os frutos da santidade. Amém? Todos clamam por paz, por saúde, por amor, pela cura de doenças, pelo pão. Numa mesma oração, o mundo pede a Deus por riquezas, por justiças pessoais. Necessito aprender a verdadeira oração e eu pedi entregar meu coração. Pai, me livre do mal de pecar contra ti, me dê forças para nunca desistir, que eu sempre me lembre que sua graça traz perdão. Eu entrego a ti a minha vida em oração. Oh, oh. Eu preciso entender, Deus responde às orações, pois o Filho é o meu intercessor. Mesmo antes de pedir, Ele já me respondeu. Mesmo antes de falar, Ele me ouviu. Eu preciso acreditar que Ele sabe o que é melhor. No seu tempo a resposta vai surgir. Pai, me livre do mal de pecar contra ti, me dê forças para nunca desistir, que eu sempre me lembre que sua graça traz perdão. Eu entrego a ti a minha vida em oração. Guia os meus passos, nunca solte a minha mão, me dê entendimento pra seguir tua direção. Pai, me livre do mal de pecar contra ti, me dê forças para nunca desistir, que eu sempre me lembre que sua graça traz perdão. Eu entrego a ti a minha vida. Pai, me livre do mal de pecar contra ti, me dê forças para nunca desistir, que eu sempre me lembre que sua graça traz perdão. Eu entrego
Amados, vamos orar então? Depois desse louvor maravilhoso, oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado e santo é o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, por Tua graça e por tudo que o Senhor faz. Deus de amor e misericórdia, que Teu Santo Espírito venha nos ajudar a não ser, Pai, uma figueira infrutífera que vive apenas de aparência, mas nos ajuda, Deus, a verdadeiramente dar os frutos que o Senhor espera e tem fome de ver em nós, frutos do Espírito Santo e frutos de santidade. Nos ajuda a sermos diferentes do templo e da figueira. Nos ajuda a ser a ferramenta a qual o Senhor pregará o Evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. Nos ensina, nos instrui e capacita. Perdoa nossas falhas, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado conosco até este momento. Nós esperamos que Deus o abençoe e que dê uma boa noite, um descanso maravilhoso. Mas nós queremos desde já lhe convidar para amanhã estar conosco aqui a partir das 18h45, na ocasião, para ouvirmos o pastor Eliomar Trindade, com o tema Como a Vitória é Conquistada. Até lá, esteja conosco amanhã e desde já convide os seus amigos e familiares. Uma boa noite a todos. Ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.